Salmo 1. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu leio os versos ímpares e os irmãos juntos, os versos pares, na versão revista e atualizada. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha pelo vento persa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece os nossos caminhos. O Senhor sabe tudo o que acontece em nossas vidas, todas as coisas, aquilo que nós fazemos e que outras pessoas observam, aquilo que é guardado no nosso íntimo, as coisas que nós fazemos quando somente nós estamos.
em nossa casa, quando nós estamos sozinhos conosco mesmo. O Senhor sabe, Ele nos conhece, Ele sabe quando nós estamos caminhando e pensando. O Senhor conhece o nosso pensamento, quando estamos nos dirigindo ao trabalho, e agora na pandemia um pouco mais calados, porque não há tanta oportunidade de conversa, mas o Senhor sabe tudo que vai passando na nossa cabeça. O Senhor sabe do nosso passado, o Senhor sabe do nosso presente, o Senhor sabe do nosso futuro. E esse Senhor então nos diz que se nós quisermos ser felizes, nós precisamos andar segundo a sua vontade. Por isso que Ele inspirou o salmista a dizer que mais do que feliz, o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda daquele que escarnece. Mas muitas vezes, sem nós percebermos, às vezes até por percepção, por algum interesse errado e pecaminoso, nós acabamos nos deixando levar pelo conselho que não é o do Senhor, pelo caminho que é o do pecador. E quantas vezes, sem perceber, nos assentamos na roda do escarnecedor. Por isso, eu queria convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que o Santo Espírito dele nos toque no coração, nos mostrando as vezes em que nós ainda procedemos dessa forma, sem a sabedoria, e por causa disso muitas vezes escolhemos tristezas, decepções. E enquanto confessemos os nossos pecados, nos lembremos também que esse Senhor, que ouve a nossa oração, já nos mostrou o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Arrependidos, podemos olhar para Jesus e prosseguir na certeza de que, se obedecermos, seremos verdadeiramente felizes. Após um tempo de oração silenciosa, de confissão, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo perdão. Oremos silenciosamente. Pai Santo, nós queremos essa felicidade de andar nos Teus caminhos. Queremos, Senhor, não só te pedir perdão, mas também te ser gratos, porque o Senhor já nos mostrou o caminho da salvação, o caminho da felicidade, o caminho para que nós possamos, Senhor, ser bem-aventurados. E nessa noite, que nós possamos, Pai, agradecidos pelo Teu perdão, pela Tua graça e misericórdia, te honrar, te bendizer, te cultuar verdadeiramente por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, mas principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pai, recebe o nosso culto nessa noite, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero convidá-los para abrirmos novamente a palavra de Deus, agora no Salmo de número 111. Salmo de número 111. Salmo 111, que diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos
e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ao invés de andar no caminho do ímpio, nós precisamos dessa sabedoria que revela a prudência, e então o louvor do Senhor permanecerá para sempre em nossos lábios. Nosso primeiro cântico de gratidão a Deus então nos diz: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Por causa do seu poder, de sua majestade, devemos exaltar ao nosso Rei, ao nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Fique à vontade para louvar a Deus. Salvador, outro
Senhor, são promessas de salvação e de perdão. Infelizmente, a humanidade pensa apenas no momento aqui. E nós queremos muitas vezes nos apegar àquelas promessas que podem se cumprir no dia de hoje. Pensamos apenas nas bênçãos materiais, mas as promessas verdadeiramente incomparáveis são as promessas de perdão e salvação, porque nenhum outro pode nos conceder perdão e salvação, a não ser o nosso Deus. E por isso Ele é digno de ser contemplado na beleza da sua santidade. Ele é digno de ser adorado com amor, em espírito e em verdade. Te contemplo, ó Pai. Ministrando a ti.
Deus em oração de gratidão. Oremos. Pai, na tua presença agora, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Pai, e agradecemos a Ti, mesmo por este momento, pela oportunidade que temos de estar aqui juntos, Senhor, agradecendo e cantando e dizendo que o Senhor é digno. Digno Tu és, Senhor, em todas as Tuas ações, em toda a Tua palavra, em todo o Teu cuidado por cada um de nós, por cada um dos Teus servos, que estão por toda parte deste mundo. Guarda cada um, eu te peço nessa noite. Usa, Senhor, os nossos corações, usa a nossa mente, usa nossos pensamentos, usa a nossa vida para sermos Teu, Pai, como Tu queres que nós sejamos. Que a Tua palavra nessa noite fale em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, esteja, Senhor, abrindo em nossos corações coisas que nós não sabíamos e que nós talvez tenhamos relaxado, mas que hoje, novamente, o Senhor possa nos lembrar, Senhor. E obrigado pela a ceia também que teremos nessa noite, Senhor, que cada participante aqui possa ser digno dessa ceia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis acertar? Quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago 3, hoje dos versos 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, dos versos 13 ao 18, que diz assim: que ninguém entre vós é sábio e inteligente. Mostrem em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Mesmo assentados, mais uma vez, fechemos nossos olhos, curvemos a nossa fronte. Vamos orar a Deus mais uma vez e pedindo agora nesse momento que seu Santo Espírito nos ilumine mentes e corações para entendermos a sua mensagem. Deus bendito, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos nessa noite aqui, te louvando e te bendizendo. E nesse momento de nosso culto, nós queremos, em temor e obediência, ter os nossos ouvidos atentos à tua palavra. Pai Santo, que teu Santo Espírito possa nos iluminar, mentes e corações aqui presentes, para a transmissão e o entendimento da tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu conheço parte de uma música bem antiga e fui pesquisar o autor. Ela é de autoria de Fernando Mendes, mas foi uma música que, assim que eu comecei a ler esse texto, ela me veio à mente uma de suas partes, que diz: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado.
Você quer a frente das coisas olhando para o lado. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. E esse trecho da música, então, ele nos lembra que nós somos carentes de verdadeiro conhecimento acompanhado da prática. E é isso que a Bíblia também nos diz no trecho que nós lemos das Sagradas Escrituras. Porque a sabedoria não é primeiramente conhecer a verdade, mesmo que isso esteja incluído. Precisamos conhecer a verdade, e ela faz parte da sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria completa, ou o que se pode chamar de sabedoria, é a habilidade de se viver a partir daquilo que se aprende. Sabedoria é então o uso correto do conhecimento, porque uma pessoa pode ser muito culta, mas ela não ser sábia. Ela pode não conseguir se relacionar com o mundo. Ela pode ter muito conhecimento, mas não conseguir se relacionar com as pessoas. Ela pode ter muito conhecimento, mas não saber viver nem consigo própria, muito menos com os outros. É sobre isso que Tiago está alertando a igreja. E Tiago menciona a sabedoria em duas passagens. Volte comigo no capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. E aqui, Tiago, no capítulo 1, está falando a respeito da sabedoria para vencer as provações e as tentações. No segundo trecho, que é o que lemos hoje, no capítulo 3, verso de 13 a 18, Tiago está então censurando algumas pessoas, vejam só, da igreja, que estavam se tornando ciumentas e causadoras de divisões, pessoas que aparentemente eram sábias, mas Tiago está dizendo que essa sabedoria dessas pessoas que estavam se tornando ciumentas e causadoras de divisões não é a sabedoria verdadeira, não é a sabedoria que o verdadeiro cristão deve ter. Aquela pessoa está tendo uma sabedoria que é mundana. Tiago alerta que a verdadeira sabedoria desce lá do alto, e ela vai ter frutos diferentes daqueles da sabedoria terrena, da sabedoria humana. Ele mostra então que a verdadeira sabedoria, a sabedoria lá do céu, a sabedoria que Deus nos dá, ela se reflete nos nossos relacionamentos. Então, Tiago está dizendo que sábio é aquele que se torna santo em seu caráter, que se torna profundo em discernimento, mas também útil nos seus conselhos. Sábio é aquele que tem no seu coração o propósito de colocar em prática aquilo que tem aprendido das Sagradas Escrituras. Por isso, nessa noite, eu gostaria de meditar com você a respeito da sabedoria da igreja que segue. A sabedoria que deve fazer parte da vida do cristão. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, comparando a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, ele faz três contrastes quanto à origem da sabedoria. Uma procede de um lugar, a outra de outro. Quanto às características da sabedoria, uma tem características de um tipo, totalmente diferente das características da outra sabedoria. E lógico, quanto aos resultados, se o caminho é diferente, o ponto de chegada também é
que prova também, como a gente sempre tem dito, que nem todos os caminhos levam à vontade de Deus. Nem todos os caminhos são caminhos de salvação. Nós conhecemos bem, há um único caminho, uma única verdade, uma única vida. Tem uma sabedoria que vem do alto e outra que é fruto apenas da inteligência humana, inteligência que Deus concedeu, mas que o homem não usa para os propósitos do reino. Uma sabedoria que de verdade tem até negado e afastado o homem do próprio Deus. Há uma sabedoria que vem de Deus e uma outra que é fruto do próprio entendimento corrompido do coração humano. É por isso, então, que Tiago nos diz que a sabedoria da igreja que segue, ela não é a sabedoria terrena. A sabedoria da igreja que segue não é terrena. E terreno aqui, ele está falando deste mundo. Descreve aquilo que é transitório, é fraco e é imperfeito. Talvez quando você esteve na universidade, ou ainda no segundo grau, você ouviu falar de Augusto Comte. Augusto Comte é o pai do positivismo. E ele diz, o pensamento dele é que o grande problema, o maior problema da humanidade é a falta de educação. E então as pessoas se tornam más porque são ignorantes. E desde então, do iluminismo francês do século XVIII, o homem começou a se esforçar por ter mais conhecimento e começou a se orgulhar disso, desse conhecimento, da sua razão, das suas conquistas. No entanto, o homem começou a confiar muito mais naquilo que passou a conhecer do que no próprio Deus. E bem no auge do positivismo, aconteceram duas grandes guerras mundiais. E assim continua hoje. As pessoas querem exibir certa inteligência que não usam para o bem comum e muitas vezes discutem para ver quem é o mais inteligente, ou colocam o seu coração apenas no conhecimento humano. Mas a sabedoria da igreja que segue não é assim. Ela não é terrena. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o ser humano tem conhecimento, tem dinheiro, tem poder, tem ciência, mas é um ser corrompido e mau por causa do pecado. E ama então mais os prazeres do que a Deus. E esse homem, entregue a sua própria sabedoria, está perdido, diz ele, ainda que camuflado de requintado conhecimento e tecnologia. Essa é a sabedoria humana, que se gaba tanto. Mas nós já estamos chegando no final de 2020 e ainda não estamos sendo vacinados contra a Covid-19. E aí as pessoas vão dizer, mas está querendo um negócio muito rápido, né? Eles vão arrumar um monte de desculpas. Mas se nós procurarmos os discursos antes da enfermidade, a sabedoria humana, ela se apresenta como dando conta de tudo e em tempo rápido. A Covid prova que isso não é verdade. Nós dependemos de muito de Deus. Por isso, a sabedoria da igreja que segue também não pode ser uma sabedoria animal. E o termo aqui utilizado por Tiago pode ser traduzido por natural. É algo oposto ao que é espiritual. É a inteligência que Deus concedeu, mas longe de Deus, a inteligência do homem é apenas simples inteligência. Eu posso saber resolver muito rápido os problemas de matemática lá da escola, lá da universidade. Eu posso ser um excelente resolvedor de problemas da física, da química, mas é apenas inteligência.
Hoje nós temos visto, muitos jovens se formando na faculdade, e isso é bom. No entanto, falta muito da prática daquilo que se tem aprendido, E às vezes a gente vai em alguns lugares do comércio onde as pessoas estão colocando em prática aquilo que aprenderam lá na escola, e a gente percebe que fora do automático as pessoas não funcionam, porque isso não é sabedoria, é apenas inteligência, conhecimento. Ela sabe fazer algumas coisas que ela aprendeu, mas não sabe nem às vezes para que serve. Não tem sabedoria. E não é essa sabedoria que Tiago está falando e da qual a igreja precisa para colocar em prática os ensinamentos de Deus. A sabedoria da igreja que segue também não é e não poderia ser demoníaca de forma alguma, porque a sabedoria da igreja, Tiago já nos disse, ela vem do alto, ela vem dos céus, ela vem de Deus, e o diabo é inimigo de Deus. E quando Tiago está falando aqui sobre a sabedoria demoníaca, ele está falando a respeito da sabedoria do homem longe de Deus. A mesma sabedoria e esperteza que Satanás utilizou lá no Jardim do Éden para enganar Eva, para enganar os nossos primeiros pais. A mesma sabedoria que o inimigo de nossas almas ainda tenta utilizar hoje para nos enganar, para enganar o mundo. Uma sabedoria pautada apenas na esperteza. E quantos males, nós temos colhido por causa dessa esperteza demoníaca que tem tomado conta da humanidade. A sabedoria da igreja que segue, então, não pode ser terrena, não pode ser animal e não pode ser demoníaca. E o Norman Champlin então resume a sabedoria essa humana, terrena, da seguinte forma. Ele diz: essa sabedoria é terrena porque busca distinções terrenas e pertence a categorias terrenas. Ele diz: além disso, ela é sensual, isto é, natural, porque é resultado de princípios que atuam sobre os homens naturais, como a inveja, a ambição, o orgulho. E ele diz: finalmente ela é demoníaca, porque primeiramente veio do diabo, constituindo a imagem mesmo do orgulho, de sua ambição, de sua malignidade e de sua falsidade. Essa é a sabedoria do mundo longe de Deus. É uma sabedoria que não produz um bom estilo de vida. É uma sabedoria caracterizada mesmo pelo mundo, pela carne e pelo demônio. Mas a sabedoria da igreja que segue desce lá do alto. E por isso, como resultado, a sabedoria da igreja que segue não produz inveja. Presta atenção, meu irmão. A sabedoria da igreja que segue não produz inveja. Se aquilo que nós estamos praticando é fruto de inveja, não é a verdadeira sabedoria. Essa inveja da qual Tiago fala está ligada à cobiça pela posição, pelo status. Tiago alertou para o perigo de se cobiçar ofícios espirituais na igreja. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque o mestre precisa da verdadeira sabedoria. Hoje está fazendo sucesso, né? Você ter um canal no YouTube, você ser um influenciador digital. Perdão da expressão, meus irmãos, que porcaria de mundo
está sendo criado pela falta de sabedoria do alto e aplicação dessa sabedoria que é totalmente humana. Por isso, nós cristãos precisamos tomar cuidado com essas frases que são ensinadas aí na mídia, que não exaltam o nome de Deus, que não ensinam a comunhão, que dizem que você pode ser o que você quiser, do jeito que você quiser, não importando a forma. Isso é falta de sabedoria e muitas vezes é fruto de inveja. Não traz crescimento, traz destruição. Porque a sabedoria do mundo diz: promova você mesmo, porque você é melhor do que os outros. E quantas vezes a igreja segue o barco do que está na mídia? Tiago está nos alertando para nós tomarmos cuidado. Lembre-se, os discípulos de Jesus passaram por essa tentação. Eles até discutiam quem era o maior entre eles, e Jesus os repreendeu. Se perderam, porque estavam preocupados com o status humano. Os fariseus, muito criticados por Jesus, também utilizavam a sua religião para se promoverem. E eu não preciso repetir para vocês aqui quanta gente tem se promovido em cima por meio da religião. Pouco se ouve do Evangelho, muito se ouve a respeito de seres humanos, verdadeiros super-heróis que têm ocupado o púlpito, e a igreja funciona por causa dele, não por causa de Jesus. A igreja segue tudo que ele fala, e muitas vezes a interpretação da palavra, na maioria das vezes, para não dizer todas, está muito distante daquilo que o Senhor Jesus quis nos ensinar, daquilo que Deus quis nos ensinar, daquilo que o Espírito Santo, daquilo que a Trindade quer nos ensinar por meio da palavra. E sejam atentos, meus irmãos. Eles começam muito bem, eles usam o nome de Deus, eles leem o versículo bíblico, mas na hora da aplicação, perceba, é golpe físico e é golpe espiritual, é golpe no bolso, é golpe na mente. Não se fala de conversão, de pecado, de salvação, não se fala do poder de Jesus para o perdão, se fala do poder de Jesus para o sucesso. Mas Jesus não teve nenhum sucesso. Jesus morreu na cruz do Calvário. Se você pensar nos apóstolos, Paulo, Pedro, qual foi o sucesso que esses homens tiveram em sua época? Paulo sofreu naufrágio, para citar apenas uma das adversidades que ele enfrentou. Pedro conta a história da igreja, foi sepultado, foi morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. É esse sucesso que a gente tem visto na mídia? Não. Porque há uma luta invejosa para ver quem tem mais poder, chamando de sabedoria. Mas a sabedoria da igreja que segue não é fruto da inveja. A sabedoria da igreja que segue também não produz divisão. Eu até tenho assistido menos vezes, e falo isso aqui, cada vez menos esses midiáticos, né? Mas quantas vezes assisti e o tempo gasto na televisão pago com os dízimos e ofertas que são tão pedidos. Esse tempo da televisão, quantas vezes é utilizado para que pastores de determinada religião mandem recadinho para pastor de outra religião que está crescendo mais do que a dele. E aí eles fazem uma disputa para ver quem consegue encher mais os seus templos. Mas a sabedoria da igreja que segue não produz facção. O termo utilizado por Tiago significa espírito de partidarismo. Subentende a inclinação para usar meios indignos e divisórios para promover os próprios
interesse, gastam mais tempo falando mal de outro do que pregando a palavra, para tornar-se famoso. Pastores disputando na televisão para ver quem é mais inteligente, mas às vezes sem discutir à luz da palavra de Deus. A palavra que Tiago usa aqui, o termo, veja só, era a palavra usada por um político à procura de votos, e as pessoas estavam ou a seu favor ou então contra você. Não pode ter opinião diferente da minha, senão você está contra mim. Mas isso é na política. Na igreja, se não for aquilo que as Sagradas Escrituras determina, você pode gostar de verde e eu gostar de azul. Isso não nos faz ser partidos diferentes. Você pode ter gostos diferentes na igreja, repito, desde que não seja nada contrário àquilo que a palavra nos diz que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nós usamos aquilo, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, até as nossas diferenças. Já pensou se todo mundo na igreja gostasse de tocar teclado? Ou todo mundo gostasse de tocar guitarra? Não dava de formar uma banda. E talvez ia até ter divisão, né? Porque nem toda igreja pode comprar vários teclados, e aí tem que fazer uma escala. E aí começa, mas eu prefiro ir quando o Murilo toca. Eu prefiro ir quando o pastor Rodrigo toca. Isso vai montando o quê? Divisões, facções. Mas essa não é a verdadeira sabedoria. Se tem partidarismo, se tem divisão, não é verdadeira sabedoria. E o Norman Champlin faz um outro comentário a respeito disso. Ele diz: as rivalidades entre os mestres logo criam rivalidades na igreja. Lógico, as pessoas vão tomando partido por aqueles que elas têm mais afinidade. Então os homens esforçam-se por ser cada qual o líder mais poderoso, e aqueles que os apoiam adicionam combustível ao fogo, até que tudo é consumido pelas chamas devoradoras da carnalidade. Todos são zelotes, mas não em favor de Cristo. São todos ambiciosos, mas somente em proveito próprio. Todos estão consumidos em ardor, mas não do fogo celestial, e sim do fogo do inferno. Porque as dissensões eclesiásticas sempre foram caracterizadas por situações assim. E quanto mais homens carnais são exaltados e transformados em heróis, ou se apresentam a outros como tais, maior é o desastre. Por isso, nós seguimos a palavra. Por isso, nós seguimos Jesus. Por isso, nós cantamos: o nosso general é Cristo. O pastor Rodrigo é tão soldado quanto cada um de vocês. A igreja que segue tem uma sabedoria que não produz divisão. A sabedoria da igreja que segue também não produz mentira. Essa inveja que causa facção, ela muitas vezes traz uma posição que precisa ser mantida. E Tiago está dizendo que muitos mantêm essa posição por meio da mentira. O cara precisa manter o seu status, né? E aí ele não fala a verdade. Ele vai arrumando maneiras para que as pessoas sejam iludidas, persuadidas pela sua fala e pelo seu modo de viver. Porque a inveja produz sentimento faccioso, e esse sentimento faccioso promove a vaidade, e a vaidade se alimenta da mentira. Porque a sabedoria do mundo precisa sustentar a sua posição. Sempre tem uma desculpa. É isso que Tiago está dizendo. A sabedoria do mundo sempre tem uma desculpa. E é por isso que ela é tão perigosa. Porque nós temos aprendido durante toda a nossa caminhada, se nós não aprendermos a confessar que erramos e pecamos, não pode haver arrependimento.
Por isso que é tão perigoso esse evangelho que diz que você depende dos seus esforços para chegar ao céu, porque a pessoa fica com medo de dizer que falhou, porque se ela falhou, perdeu pontos. Ao contrário, o verdadeiro evangelho, defendido pela reforma protestante, nos lembra que é somente pela graça. Não depende dos meus esforços. Não significa que eu não obedeço, mas significa que mesmo obedecendo, muitas vezes eu erro, mas sabendo que Jesus perdoa o pecador, eu me posiciono como tal. Eu erro. E onde dizia o conselho, né? Agradecendo o tempo que aqui pastoreei, estou pastoreando, está chegando ao final, que reconheço que muitas vezes, com certeza, eu errei. E arrependido, fui transformado e modificado. E com certeza tenho recebido não só a graça do perdão, mas a sabedoria de Deus para maior discernimento, mais experiência. Portanto, a sabedoria da igreja que segue não pode ser a mesma sabedoria do mundo. A sabedoria da igreja que segue vem do alto, vem dos céus, vem de Deus. É a sabedoria que está em Cristo Jesus e na sua palavra. Em 2 Timóteo 3,15 está registrado que a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. E o próprio Tiago nos disse, lá no verso 5, que nós já lemos, mas vamos repetir, que essa sabedoria nos é dada em resposta à nossa oração. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Está precisando de sabedoria, meu irmão? Não precisa pagar pedágio. Não precisa subir ao monte mais alto da cidade, nem trazer uma oferta para que o pastor Rodrigo viaje para determinado lugar, geralmente a Jerusalém, que os pastores gostam de ir, e levar a sua oferta em determinado lugar e orar para você, para que você se torne sábio. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que se você, ao ouvir as Sagradas Escrituras, percebe que é carente de sabedoria, peça a Deus. Lá, fechada a porta do seu quarto, e seu Pai que vê em secreto lhe recompensará, dando a você sabedoria, através do conhecimento também das Sagradas Escrituras. Tiago, então, depois de dizer aquilo que a sabedoria da igreja que segue não é, para que a gente perceba aquilo que é bem mundano, ele nos diz o que a sabedoria do alto, ela verdadeiramente é. Ele aponta vários atributos, várias características da verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que é caracterizada por boas obras, uma sabedoria que é caracterizada por atitude humilde, que produz virtudes, que melhora os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque a sabedoria da igreja que segue, diz Tiago, é vivida na mansidão. A sabedoria da igreja que segue é vivida na mansidão. O sinal da sabedoria é um espírito manso e humilde. E quanto mais nós vamos vivendo, vamos percebendo o quanto isso é verdade. Não adianta gritar, não adianta espernear. A verdadeira sabedoria que Deus nos dá, ela vem acompanhada de mansidão e humildade.
porque ela não vem mais confiada na nossa própria força. Se o Espírito não mudar a igreja, o pastor não pode mudar. Não é pela minha força. Se aquilo que está sendo pregado não for levado ao seu coração verdadeiramente pelo Espírito, e o Espírito não te libertar dos seus pesos e dos seus pecados, eu não posso. Não é meu papel. A função dos pastores, dos pregadores, é ensinar o melhor possível. Mas quem converte é o Espírito. Por isso, não adianta usar a arrogância, nem a insensatez. A sabedoria da igreja que segue é vivida na mansidão. E perceba, mansidão não é fraqueza. Mansidão é poder sobre controle, debaixo do controle. E essa palavra é usada para um cavalo domesticado que tinha o seu poder colocado sob controle. E uma pessoa que não tem controle pessoal ou domínio próprio, essa pessoa não é sábia. Se a gente não aprende a contar até 10, está nos faltando sabedoria. Pastor, 10 é pouco ainda para mim. Conta até 20, ainda conte até 100, conte até 1000, mas não faça nada durante a raiva, não faça nada sem mansidão. Geralmente, tudo aquilo que a gente faz sem mansidão nos traz arrependimento, porque nós usamos muitas vezes do poder sem controlar, ou da força, ou muitas vezes da língua. Por isso que no domingo passado era a respeito da fala. Quando nós achamos que eu sou o chefe, eu falo e vocês têm que ouvir. Eu sou o pastor, eu digo o que eu quiser. Eu sou o marido e eu sou o pai e eu sou. E aí muitas vezes no momento da raiva nós falamos coisas que depois são mais difíceis para consertar. Lembram a historinha que o reverendo Renato sempre conta? Da mulher que queria saber o poder da língua, e o pastor disse para ela jogar um saco de pedras no vento, e ele disse: agora é só recolher. Assim, pastor, não dá de recolher tudo. Pois é, assim é o poder da nossa língua. Nem tudo que a gente fala a gente vai ter o poder depois de consertar. Que bom que Deus é misericordioso e mesmo assim nos perdoa, mas a gente colhe os frutos de muitas coisas que falamos pela falta de mansidão. A sabedoria da igreja que segue precisa ser vivida na mansidão. À medida que você vai se tornando um crente experiente, quando a gente fala experiente, é lógico que a idade vai chegando, mas não é só isso, é quanto tempo você tem de comunhão com o Senhor. Às vezes tem jovens que estão mais tempo, na igreja, porque foram convertidos há mais tempo. Esse tem que ser mais manso do que um senhor idoso que se converteu ontem, porque a sabedoria que ele tem ainda não é totalmente a sabedoria do alto, e ele vai precisando ter o seu caráter trabalhado. A sabedoria da igreja que segue é então vivida na mansidão. A sabedoria da igreja que segue também produz pureza. Ela é a sabedoria de Deus incontaminada, sem qualquer defeito moral e sem vontade de tirar vantagem. É uma sabedoria livre de ambição humana, e por isso é pura. Você está usando a sabedoria para o bem comum, não para tirar vantagens. Você não está sendo o espertinho. O que muitas vezes o mundo chama de sabedoria é esperteza, E é uma esperteza pecaminosa. A sabedoria da igreja que segue, não. Ela é pura. Não tem maldade no direcionamento que você quer dar às pessoas. Quando você vai dar um conselho para o irmão, você não quer o mal daquela pessoa, você quer o bem daquela pessoa. Porque a sabedoria da igreja que segue também produz paz.
tranquilidade. A dos homens, nós já vimos hoje, né? A sabedoria dos homens muitas vezes leva à competição, à rivalidade, até à guerra. Mas a sabedoria de Deus nos conduz à paz. Porque nós procuramos o bem comum, procuramos o bem de todos, procuramos a santidade da igreja. Não é que o pastor não vai dizer quando alguém está em pecado, mas ele tem a sabedoria necessária para saber quando, como e com quem falar. Muitas vezes, sem expor, irmão, porque a Bíblia diz que os primeiros passos são assim. Você só vai chegar à disciplina pública se aquele irmão não quer ser disciplinado fora do público, né? Se ele, ao ser chamado a atenção, continua cometendo escandalosamente o mesmo erro na comunidade onde vive ou na frente de todo mundo. Até que chega um ponto que o pastor tem que dizer: ô meu irmão, eu já disse para você que isso está errado. Ele tem que disciplinar na frente do povo para que as pessoas saibam que aquela não é a vontade de Deus. Porque um cristão que vive pecando escandalosamente está envergonhando o nome de Deus. Mas a sabedoria da igreja que segue, ela produz paz. Porque quando há erro, o pastor fala do erro, mas ele sabe como falar. A sabedoria da igreja que segue também produz moderação. No grego, o termo significa razoável, alguém cheio de consideração, moderado, gentil. E essa característica do alto trata então da atitude de não criar conflitos e nem comprometer a verdade para manter a paz. Você é gentil sem ser fraco. Praticamente o mesmo exemplo da paz, né? Só tem paz onde tem moderação. Se a gente bota lenha na fogueira, o fogo arde mais. Mas se a gente apazigua os ânimos, as coisas vão se tornando moderadas. Essa é a sabedoria que Tiago diz que nós precisamos ter, que controla aquilo que nós pensamos e principalmente aquilo que vamos falar. A sabedoria da igreja que segue também produz submissão. E lá em 1 Samuel 25, a Bíblia fala de um certo Nabal, um homem que era duro no trato, com quem ninguém podia se comunicar. Depois vem a história de Nabal, que homem difícil. E Tiago está dizendo que a nossa sabedoria não pode ser a sabedoria igual a de Nabal. Nós precisamos ser homens e mulheres tratáveis, submissos, alguém facilmente persuadido pela verdade das Escrituras. É o contrário de alguém que é obstinado. Tem pessoas que você não consegue ensinar nada. Ele é sempre dono da razão. O pastor Rodrigo, ele é muito mais jovem do que eu, ele não sabe nada. Eu já sei de tudo. Ele sempre arruma uma desculpa para manter a sua vida do jeito que ele está vivendo, e muitas vezes cheia de erro. Mas a sabedoria da igreja que segue, a sabedoria do alto, essa nos torna submissos. Quantas coisas eu achei que sabia e ainda não sei. E vou aprendendo. E como isso faz bem. Essa é a sabedoria do alto. Submeter-se a quem tem autoridade sobre as nossas vidas, quando essa pessoa está falando algo segundo a palavra, produtivo. Submissão, palavra tão em falta nos dias atuais. Ninguém quer ser mais submisso a ninguém, porque falta a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria da igreja que segue é também plena de misericórdia. É quando a gente se inclina para socorrer o aflito. A sabedoria de Deus nos torna assim, interessado pela necessidade do outro. É quando a gente estende a mão para alguém que está necessitado, mesmo que aquela pessoa não mereça. Fulano só me faz mal.
mas o sábio estende a mão com misericórdia. Lá em Lucas 10, 25 a 37, na parábola do bom samaritano, nós temos um exemplo dessa sabedoria que é plena de misericórdia. Alguém que não era nem conhecido, talvez no pensamento daqueles que ele passava nem merecia ajuda, mas o bom samaritano, ele ajudou, porque o seu coração era misericordioso. Ele fez o que pôde, usou os recursos que tinha para fazer o bem, e isso é sabedoria. Porque a sabedoria da igreja que segue também produz bons frutos. Pessoas sábias são pessoas frutíferas. De novo, quando a árvore é pequenininha, ela precisa crescer, ser bem alimentada, alimentar-se bem, e à medida que ela cresce, então chega um momento de ela dar frutos. Nós não podemos ser uma igreja sem frutos. Por isso precisamos da sabedoria de Deus, uma sabedoria que é prática, uma sabedoria que muda a nossa vida e nos leva a produzir frutos para a glória de Deus. Tiago diz mais ainda, já está terminando. A sabedoria da igreja que segue é também imparcial, ou seja, uma pessoa que não tem duas mentes, alguém que não é dividido em julgamento. Eu trato um diácono de uma forma, de uma mesma questão, e aí o outro diácono vem fazer um pedido para o pastor, ou falar de alguma coisa, e o pastor trata de outra maneira, mas é que eu gosto mais do Dé, eu não gosto tanto do Didi, então eu vou tratar melhor o Dé. Não, isso não é sabedoria, isso causa até divisões, isso não é ser imparcial. Mas a sabedoria da igreja que segue é assim. Não importa se a pessoa chegou e gosta, né? Porque às vezes as pessoas pensam, quando a gente vai falar dos trajes, é porque seja pecado usar. Não, eu sempre digo, tem pessoas que gostam de usar terno e gravata. Então o pastor Rodrigo chegou de terno e gravata, então ele é bem tratado. Mas o outro irmãozinho chegou, não gosta tanto, às vezes não tem condições, né? Chega com uma roupa mais humilde e é tratado de forma diferente. Eu já havia alertado a respeito disso. Não deve ser assim, porque a sabedoria da igreja que segue é imparcial. A gente julga conforme a verdade e não conforme a conveniência. Eu vou tratar o seu Ari bem, ele é vice-presidente do conselho. Se em algum momento na caminhada aqui precisar pedir aumento, se eu sou amigo do seu Ari, ele vai me defender. Isso não é sabedoria, isso é esperteza. A sabedoria é tratar todos os presbíteros de igual forma. E se precisar de aumento, o pastor pede, e eles vão pensar, e vão orar, e vão decidir. A sabedoria da igreja que segue é, portanto, sem fingimento, sem hipocrisia. O hipócrita é um ator que representa um papel diferente ao que a sua vida é na realidade. Ele se apresenta de forma diferente. Eu falava agora há pouco, né? Aquela pessoa que quando vai, ela nunca é pecadora, ela nunca erra, nunca. Quando ela vai dar o seu discurso, o seu depoimento, ela é sempre muito certinha. E aí você começa a conviver com a pessoa e vai ver que ela não é nada daquilo que ela vendeu. Porque ela não aprendeu a ter a verdadeira sabedoria, ela não entendeu que nós verdadeiramente erramos e só vamos nos corrigir quando nós dissermos eu errei. Ninguém corrige o que não está errado. Na sabedoria divina não existe então jogo de interesse nem política de bastidor. A sabedoria verdadeira não opera por detrás de uma máscara, supostamente para o bem de outros, mas na verdade visando apenas os seus próprios interesses. Eu vendo uma ideia para a igreja e digo que é muito boa para a igreja, mas aquela ideia, no final, vai ser muito boa
para mim. Eu não estou pensando na igreja. Isso não é a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, como vimos nessa noite, é viver conforme o padrão das Sagradas Escrituras, assim como Jesus viveu e ensinou. Viver a verdadeira sabedoria é ser guiado pelo Espírito Santo, é ouvirmos o que Ele nos ensina por meio da palavra, aquilo que vai sendo transformado em nosso coração. Por isso, como igreja que segue, precisamos deixar que o Espírito Santo fale mais alto em nossa vida, e assim estaremos vivendo como verdadeiros adoradores, como a verdadeira igreja que segue. Porque a sabedoria do mundo produz problemas, inveja, confusão e todo tipo de coisas ruins. Esse é o resultado da sabedoria do mundo. Muitas vezes, esses sintomas da sabedoria do mundo estão influenciando a própria igreja, mas não deve ser assim. Tiago nos diz que nós devemos ser sábios e inteligentes, tendo a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus que produz bênçãos, a bênção de uma vida reta, porque uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível, por uma conduta santa. Ela procura fazer o melhor em resposta ao amor de Deus, para que as pessoas digam: esse homem, essa mulher é diferente. E quando nos perguntarem por quê, nós respondemos: porque Deus tem transformado o meu modo de viver. A verdadeira sabedoria tem uma vida reta que dá glórias a Deus. A verdadeira sabedoria tem obras dignas de Deus. Uma pessoa sábia não apenas fica falando, mas ela faz aquilo que ela se compromete a fazer, segundo as Sagradas Escrituras. E a sabedoria de Deus produz a bênção da justiça, porque a vida cristã é uma semeadura. O sábio semeia justiça e não pecado. O sábio semeia paz e não guerra. Por isso, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras, que são puras, pacíficas, indulgentes, tratáveis, plenas de misericórdia, traz bons frutos. A nossa sabedoria que vem do alto é imparcial e sem fingimento. Que Deus nos encha da sua sabedoria. Amém. Eu queria convidar você, mais uma vez, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Todas as vezes que nos preparamos para participar da mesa do Senhor, é bom pensarmos a respeito daquilo que o próprio Deus acaba de nos falar por meio da sua palavra. E nessa noite o Senhor nos falou a respeito de sabedoria. Talvez você já tenha aplicado a sabedoria de Deus em algumas áreas de sua vida, mas talvez em outras áreas você ainda carece dessa sabedoria. Talvez você até perceba que ainda lhe falta aplicar completamente na sua vida a sabedoria de Deus. Talvez você perceba que ainda tem vivido enganando a si próprio conforme a sabedoria do mundo. Mas que a partir da reflexão você possa pedir a Deus que encha o seu coração com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Essa é a verdadeira manifestação espiritual. Pedir para ser cheio do Espírito significa ser cheio de sabedoria. Os frutos dos quais Tiago fala são muito parecidos com os frutos que Paulo fala em Gálatas. Frutos do Espírito, fruto do Espírito, fruto da sabedoria divina.
E se você de repente se encontrar em falta com esta sabedoria, a mesa do Senhor, a Santa Ceia, nos dá novamente uma oportunidade para nós confessarmos, pedirmos perdão, renovarmos com o Senhor a aliança e sermos daqui para frente caçadores dessa sabedoria. E veja, se você se tornar um caçador, é bem fácil encontrar a caça. Através da palavra e da oração, você se tornará um cristão, uma cristã, cheia de sabedoria. Oremos silenciosamente. Nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo está falando a uma igreja. Não é uma igreja fraca, não. Era uma igreja forte, cheia de dons, mas que estava faltando sabedoria. Uma igreja que estava se deixando dividir, uma igreja que estava se deixando levar a ponto de ter partidarismo, a ponto de fazer acepção de pessoas, como muitas vezes a igreja do presente século tem se deixado levar. E aí por isso eles estavam celebrando a ceia do Senhor de forma errada. Por isso Paulo diz: olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque Jesus não fez acepção de pessoas. Ele deu o seu corpo para toda a sua igreja. Brancos, negros, brasileiros, japoneses, argentinos, pobres e ricos. Isto é meu corpo, disse Jesus. Não deu um pedaço maior para quem era mais influente. Dividiu o pão de forma igual. A todos ele deu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem participa sem buscar sabedoria está buscando juízo, porque permanece em pecado. Lembre-se, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Se isso aqui for apenas um tradicionalismo, nós não estamos sendo sábios. Mas se os nossos corações estão sedentos, o Senhor quer transformar a minha e a sua vida. E nessa noite, por meio da celebração da Santa Ceia, nós estamos renovando com Ele esse pedido de sermos sábios, segundo o Senhor, segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vamos então nos colocar de pé e vamos orar pedindo a Deus que consagre esses elementos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Talvez, Senhor, em muitas áreas de nossa vida, nós estamos deixando nos levar pela sabedoria do mundo e não temos vivido conforme a sabedoria do alto. Mas nessa noite, como igreja, nos arrependemos, para que o Senhor não haja no nosso meio nenhum tipo de inveja, divisão, para que não haja, Senhor,
maldade no nosso coração, para que não haja mentira, mas pelo contrário, que haja, Senhor, todos esses frutos da verdadeira sabedoria, para que a tua igreja seja plena de misericórdia, para que a tua igreja, Senhor, possa trabalhar para o bem comum do teu reino. Por isso, nós pedimos a ti perdão, se ainda temos falhado como igreja, e queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, renovar contigo o compromisso de viver conforme Jesus nos ensinou. Por isso, pedimos que o Senhor, mais uma vez, consagre esses elementos. É o pedido que nós te fazemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aqueles que vão participar da Santa Ceia do Senhor, devem, por favor, permanecer em pé, para facilitar o trabalho de distribuição do nosso irmão presbítero Arão. Isto é meu corpo, disse Jesus. Recebamos o pão e participemos todos juntos. Semelhante modo, após haver esse ato, tomou também o cálice. Os que participaram do pão são convidados a participar do vinho e devem permanecer em pé. Este cálice é a nova aliança, é uma única nova aliança, mas ao instituir o sacramento da Santa Ceia, Jesus nos dá essa grande oportunidade de nós pensarmos a respeito de nossas vidas e, se precisar, orar então pedindo sabedoria e a verdadeira inteligência que vem dos altos céus. Uma sabedoria e uma inteligência que não se fia no próprio braço, mas no sangue do próprio Jesus. Uma sabedoria que quer ser dirigida pelo nosso general, que é Cristo, a presença de Deus, o nosso Pai. Então, bebamos todos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, também ao final da celebração da Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para nós encerrarmos cantando juntos o hino 61, Ações de Graças. Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, mas principalmente pela nossa salvação.
nós celebramos hoje com a celebração da Santa Ceia do Senhor. E no 61, orando, encerrando assim o nosso culto, agradecendo a Deus pelo sacramento da Santa Ceia, pedindo a Deus para confortar a família enlutada. A avó da Silvia faleceu, eles já estão retornando, foram hoje para o enterro, pedindo a Deus que guarde também os nossos irmãos no caminho de volta. Continuar pedindo a Deus que abençoe o oeste catarinense. O presbítero ali estava informando que agora as chuvas lá já estão se tornando suficientes, e isso é importante. Continuar orando também pelo estado de Santa Catarina, para que a Covid-19 logo comece a diminuir os casos aqui, para que muito em breve a gente volte a um pouquinho da normalidade. Há muita enfermidade no nosso estado. Quem sabe para que no início do ano já nós possamos voltar à escola bíblica, aos cultos presenciais. Oremos a Deus com esses pedidos e também com a nossa gratidão. Oremos. Senhor, as honras que você soberano, nós te rendemos graças, Pai amado, pelo teu amor, tua proteção e teus cuidados que nos tens dado a cada um
olhas todas as necessidades aqui nessa vida, Senhor, que nós temos necessidade mesmo de Ti, Pai. Senhor, também entregamos nas Tuas mãos esse problema dessa doença, desse Covid, mas que o Senhor esteja controlando toda a situação, cuidando de cada vida que já está enferma e dando livramento, Senhor, a todos aqueles que já passaram por essa situação, outros que ainda não passaram, mas que o Senhor esteja dando livramento e dando a tua proteção, repreendendo mesmo, Senhor, esse vírus, e que nós possamos, Senhor Deus, ser mesmo entregue a Ti a cada momento desse livramento, Pai. Que Tu nos livre, Tu nos guarde, nos proteja a todos, Senhor Deus, dando a Tua proteção e Deus cuidado, Pai. Te agradecemos, Senhor, por toda a Tua proteção, pela preciosa salvação em Cristo Jesus, Senhor, que foi representado hoje aqui, pelo sangue de Cristo, Senhor, que fomos lavados, estamos remidos, Pai. Obrigada, meu Deus, nós não somos merecedores de nada, mas pelo amor que nos comprou com o Teu precioso sangue, por isso nós somos gratos a Ti, Pai Santo, que Tu nos lavaste e nos purificaste. Na Tua presença queremos viver, Senhor, sendo sábio, dando sabedoria a cada um de nós, Pai. Que nós possamos mesmo entender e compreender a cada dia melhor, te servindo e Te agradecendo e agradecidos eternamente a Ti, Pai. É o que nós te pedimos e Te agradecemos, no santo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém.